É como eu sempre digo, a Kotaro é uma saga maravilhosa, o que estraga são alguns fãs. Oi, eu sou a Beta Vevo e sejam bem-vindos ao meu canal. O que eu mais vejo são alguns fãs usando 2 pesos e 2 medidas para julgar as atitudes de determinado personagem. Eu não sou assim, eu odeio a todos igualmente. Como por exemplo, agora que lançou o livro da Nesta, muitas pessoas apareceram dizendo que se identificam com ela. Meu amor, se você se identifica com alguém que trata a irmã como lixo e odeia a todos que estão ao seu redor, sinto muito, te aconselho a fazer terapia fortemente. Ai, mas ela tem traumas. Cita um personagem nessa saga inteira que não tem traumas. Vamos colocar na ponta do lápis? Se é pra falar de trauma, até a Amaranta tem trauma. A Amaranta viu o corpo da sua irmã depois de ela ser torturada. Ela teve a pessoa que ela mais amava no mundo morta por um humano que a irmã acreditava que estava apaixonada, acreditava que amava ela de volta. E aí, como consequência, o que ela fez? Ela queimou o mundo inteiro pela irmã. E vocês passam pano pra ela por isso? Não. Sendo que se fosse, um exemplo, o Rhysand fazendo isso pela Feyre, vocês iam achar, nossa, o último romântico da Terra. Tá vendo só? Até a Amaranta, que foi a maior vilã da saga, teve traumas. E nem por isso nós passamos pano pra ela. Ai, mas precisamos passar pano pra Nesta porque ela teve um passado trágico. Querida, até Tamlin teve um passado trágico. Entenderam o que eu quero dizer? Eu amei a construção da Nesta e essa reviravolta que mostrou na história dela nesse último livro lançado. Mas isso não significa que nós devemos simplesmente perdoar todas as atitudes dela durante a saga inteira. Que nós devemos fingir que tudo isso tem uma desculpa, tem uma justificativa. Enquanto apareceu uma quantidade de fã que agora ama a Nesta de paixão, começam a demonizar personagens que tiveram atitudes iguais ou mais leves que ela. A Nesta se mostrou ser a típica pessoa mal educada que diz que tem personalidade forte. Ela fala várias verdades cruéis na cara de todo mundo, mas se alguém abre a boca para citar algum erro que ela cometeu, ela fica revoltada. Deus me livre o Cassian falar para Nesta os erros que ela cometeu com a Feyre. Falar como ela estava sendo ruim ao tratar a irmã mais nova, que ela ficava revoltada, não gostava do que ele dizia e dava as costas. Ai, mas o jeito que ela tratava a Feyre na cabana era por causa do pai, porque, ai meu Deus, ela queria que o pai tomasse atitude de homem, cuidasse delas. Tá, aí ela tinha que tratar a Feyre como lixo porque ela estava tomando atitude? Se a Feyre não tivesse caçado e cuidado da família, simplesmente todo mundo morreria de fome. É fácil pra Nesta ficar sentada de braço cruzado e cara fechada, esperando o pai virar gente, quando tem a Feyre pra fazer as coisas pra ela e cuidar da família inteira. E ela ainda por cima não tinha vergonha nenhuma de esfregar isso na cara da Feyre. Como, por exemplo, no livro, quando a Feyre reclamou de que ela tinha que cuidar da família e perguntou por que a Nesta nunca ajudou. E a Nesta simplesmente virou na cara dela, como se não fosse nada, e disse por que eu me daria o trabalho se eu tinha você pra fazer isso. E o pior é a parte, ai, tadinha de mim, minha mãe me criou pra ser interesseira e casar por dinheiro. Pois é, e sua mãe também tratou a Feyre de forma deplorável e nem por isso a Feyre se tornou uma pessoa odiosa, que maltratava as irmãs, ou o pai, ou a qualquer outra pessoa. Eu entendo que a Nesta realmente é uma personagem profunda. Eu amo essa construção dela, mas não significa que eu tenho que gostar das atitudes dela. E não é certo você fazer isso. Não é correto. Quer um exemplo? Ela sofreu, então tá tudo bem ela começar a ter atitudes ruins. Quer um exemplo? De novo, o Tamlin. Ele teve a família inteira assassinada quando era jovem, por culpa dele, mas aí são outros 500. Mas aí tá, vamos pra Sobre a Montanha. O que aconteceu? Ele foi sequestrado, todo o povo dele, a corte dele foi sequestrada, as pessoas que eram súditas dele estavam sendo maltratados pela Amaranta, todos estavam sob uma maldição
E ele ainda por cima teve que ver o melhor amigo e a mulher que ele amava sendo maltratados em sua montanha e ele não podia demonstrar que se importava com isso, porque senão a Amaranta ia sentir ainda mais prazer em torturar a Fairy de formas muito piores. Aí ele ficou traumatizado, ficou cheio de problema, e quando ele voltou para casa junto com a Fairy, voltou para a corte primaveril, ele simplesmente se tornou alguém paranoico e muito controlador. É desculpa tudo que ele fez com a Fairy, deixar ela trancada dentro da mansão dele, não deixar ela lutar, não deixar ela nem botar o pé pra fora, porque ele tinha medo que ela se machucasse? As explosões de raiva que ele tinha eram corretas? Só porque ele ficou traumatizado em Sob a Montanha? Claro que não. Mas, de acordo com os argumentos de alguns fãs da Nesta, é super válido o jeito que ela é por causa do passado trágico dela. Mas se é algum personagem como Tami, aí não pode, é horrível. Um exemplo, Rysand, mais ainda, meu Deus, os fãs da Nesta colocam o Rysand na cruz, pregam ele na cruz, porque, meu Deus, ele é manipulador com a Fairy, e a corte dele, ele não é um governante bom, esquecem todos os traumas dele, esquecem o motivo para ele fazer tudo o que ele faz, e ele é demonizado. Mas a Nesta, meu Deus, é uma santa, uma fada sensata sem defeitos. Entenderam agora? Não é o problema de você gostar de um personagem, de você gostar da construção dele. O problema é você taxar ele como sem defeito algum, enquanto você pune outros personagens e culpa eles e fala mal dos fãs desse personagem simplesmente porque ele cometeu erros iguais à sua personagem favorita. Isso torna um ambiente tóxico. Os grupos de conversa entre fãs de ACOTAR está se tornando um ambiente tóxico por causa desse tipo de fã de Nesta. Repetindo o que eu acabei de falar, não estou citando todos os fãs da Nesta, claro que não. Estou citando apenas esse tipo que comete essas 1001 hipocrisias e não reconhece. Bom, é isso. Se você gostou e assistiu até aqui, curte e se inscreve no meu canal. E me diga se você quer parte 2 sobre esse assunto de ACOTAR.